Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, sou uma terapeuta natural e hoje eu irei falar de como a crítica e o elogio nos afeta. Bem, eu tô aproveitando aqui a quarentena, né, para ver documentários e reportagens de estímulos externos, como isso nos afeta. E teve uma experiência muito bacana, científica, que eu achei muito legal, falando sobre a crítica, né, e o elogio. Que eles fizeram assim, o seguinte, eles pegaram 100 pessoas, 100 voluntários, e um profissional que equilibra prato. Ele roda o prato pra cá, joga o prato pra cima, pega o prato, equilibra no queixo, passa o prato pro dedo, joga pro alto e faz escambau sair desse prato. Aí eles colocaram 100 pessoas, dividiram, né, em grupos, 100 pessoas, pra aprender uma coisa nova, que eles não têm contato, pra ver como eles reagem, né? Aí tá, eles tiveram 1 hora pra praticar, ele ensinou o básico. Quero equilibrar o prato aqui, um prato de plástico, não era de vidro, né? Para não ter acidentes e os pratos tudo embora. Aí eles rodam pra cá, passa pro dedo e equilibra no final no queixo. Aí ele ensinou as técnicas e deixou eles praticando por 1 hora. E esses voluntários teriam que apresentar para ele e para outros jurados o que eles aprenderam. Eles achavam que não ia ser criticado nem nada, só ia mostrar lá, né, como que foi o desempenho deles. E esse professor, ele ia sortear uma bolinha antes do participante entrar, que seria o veredito, seria criticar a pessoa ou iria elogiar, para ver como isso ia afetar o desempenho dela depois de que ele fizer tudo isso. Aí ele pegou, né, teve uma pessoa que ela foi muito boa. Por ser a primeira vez ela tendo contato com isso, ela equilibrou muito bem e ela até estava confiante nisso, e ela foi. Só que esse jurado, ele acabou pegando a bolinha vermelha e ele acabou criticando ela. E ela ficou muito decepcionada, como se tivesse tirado algo dela, né? Que ela achava que ela era boa. E um profissional, que foi o professor dela, falando que ela não era boa, que ela não servia para isso, tipo, botando ela para baixo, falando, tipo, pontos assim, foi legal, mas... Não, fala assim, mas faltou técnica, faltou pensar nisso, falando só no que tava faltando, sem elogiar os prós. E ela ficou muito decepcionada. E teve uma outra pessoa que também me chamou muita atenção nesse experimento, uma que foi péssima. Péssima. Ela não conseguia nem rodar o prato. Ela botou até o prato na cabeça, ela não sabia mais o que fazer com aquele prato. E ele acabou tirando a bolinha azul. Então ele acabou elogiando ela, vendo os pontos. Você tem entusiasmos, você tem potencial para ser uma boa malabarista. Eu não consigo falar isso agora, minha língua tá enrolada. Mas você tem um bom potencial para rodar os pratos e tal. Aí ela ficou até surpresa, porque na percepção dela, ela foi muito ruim. Ela não tinha talento para isso. E ela ficou feliz. E depois eles vão ter mais 1 hora por causa das dicas, né, que ele deu, para voltar lá de novo para apresentar. E as pessoas que foram criticadas, que tiveram um índice muito alto na pontuação, que eles vão tendo pontuação, né, que vai marcando. Eles no máximo foi 15, de 15 passaram para 6%, 5% de habilidade ali, caindo os pontos. E as pessoas que, tipo, foi muito ruim, por conta de serem elogiadas, de serem reconhecidas, elas aumentaram muito o desempenho delas. E isso faz a gente pensar bastante nisso, né? Olhar pra vida. Porque às vezes a gente acha que tá dando uma crítica positiva pra alguém e na verdade você tá colocando ela pra baixo e até desanimando, em vez de olhar os pontos positivos. E a gente tá muito associativo às críticas, principalmente no mundo da internet, né? Porque às vezes a gente posta uma foto ou posta algo legal que aconteceu com você e alguém só, tipo, corrigindo algo que você escreveu errado ou colocando você pra baixo, tipo, uma crítica ali, só uma criticazinha ou algumas criticazinhas acaba negligenciando todas as críticas boas que você teve. E é muito bem isso, né? Tipo, às vezes você tá ali, você fez algo mal empolgado, mostrou pra alguém e alguém fala, tipo, isso tá péssimo, isso não tá legal. E você fica muito desanimado. Um exemplo disso que eu tive, esse contato, foi na parte da educação da minha infância, né? Eu tinha miopia, tenho, né, miopia, só que eu não sabia, eu tinha mais ou menos... Tava no prézinho, não sou muito boa com data. Na verdade eu não ligo, né, pra data, mas tudo bem. Eu tava no prézinho e a professora falava que eu era burra, que eu era retardada, que eu era muito lenta, que como eu não conseguia ver o que estava escrito na lousa,
que eu não tava tendo vontade de fazer isso, e eu realmente me esforçava muito, mas eu não conseguia enxergar, e pra mim eu achava que era normal, porque eu sempre via assim. Eu via tudo embaçado e eu achava que todo mundo via dessa forma. Só que eu tinha problemas de visão. E meus pais descobriram, depois falaram com meus professores, mas ficou naquela minha cabeça, que eu era uma aluna muito lenta, que eu estava inferior às outras crianças. Então eu acabei me sentindo assim, uma pessoa muito inferior assim, na educação. Até que depois eu tive que começar a ter contato de autoestima, começar a conhecer melhor, aí o meu desempenho escolar começou a melhorar. E exemplo disso também foi no último ano da escola, já estava estudando sobre isso, sobre a lei da atração, sobre o universo. Aí esses professores chegavam de manhã pra gente, falando que a vida estava difícil, que a gente não ia conseguir nada, que a economia é difícil, que dificilmente a gente vai ser alguém na vida, que as coisas estão caras. De manhã, a gente acordava cedo para estudar e todo professor que entrava na sala vinha com uma coisa negativa. E o desempenho desse terceiro ano perante as outras salas foi muito ruim, porque muitos alunos ali estavam trabalhando e estavam lutando pelos seus sonhos, tinham várias esperanças ali e sempre recebendo esse balde de água fria constantemente. E nossa sala ficou desanimada por conta disso. Apesar que eu briguei bastante com os professores, falando que eles não podiam falar isso com a gente, que era muita falta de profissionalidade botar a gente pra baixo, né? Mas tá bom. E agora as diferenças de uma qualidade de ensino que eu tive depois que eu comecei a descobrir o que eu queria fazer da vida, que é ser terapeuta, e comecei a exercer meus cursos, né? E eu tive, graças a Deus, estou tendo professores maravilhosos que eles falam coisas positivas, por exemplo. Em vez de eles falarem assim, ó, tem que melhorar isso, tá ruim? Não, eles falam assim, olha, vê os pontos bons do que você tá fazendo, você podia fazer assim, você podia treinar, fazer essa parte aqui que vai melhorar o seu desempenho, mas você tem bastante talento pra isso, você tem bastante incentivo. Tipo, eles nos incentivam a melhorar, porque eles veem o nosso lado bom, que a gente tem nosso esforço de estar ali acordando toda vez cedo, toda quarta de manhã pra estar lá, pra estar ali, não faltar, sempre estar ali acompanhando as aulas, e eles acabam vendo isso, nosso desempenho, e vai mandando várias dicas, várias coisas bem bacanas. Então a gente acaba melhorando muito. A gente fica ficando mais confiante, porque eles acalmam a gente, não fica assustando, falando que vai ser muito difícil. Não, eles falam assim, olha, eles falam, acontece isso, acontece aquilo, mas vocês têm potencial para isso, vocês estão aqui por alguma razão. Então confie e vai. Então é muito confortante receber elogios ao invés de receber críticas. Então elogie mais as pessoas, gente, não critique. Que nem o caso da minha mãe com o raio daquele arroz. Minha mãe foi me ensinar, inventar de me ensinar a fazer arroz. Fui lá, né, toda esperançosa, vou aprender a fazer arroz. Só que minha mãe, ela fala assim, não faz assim, não faz aquilo. Tipo, brigando comigo sempre, Larissa, como você não vê que tem que fazer isso? E eu ficava totalmente nervosa. Aí, depois eu falei assim, não vou mais fazer arroz nenhum. Aí eu fiquei muito brava, né, e falei que não ia fazer mais arroz. Eu disse, mas por que você parou de fazer arroz? O arroz era tão bom. Aí eu falei, mano, eu achava que era péssimo de tanta crítica que eu recebi. Mas é isso, gente. A gente tem que aprender a elogiar mais as pessoas em vez de criticar. Porque hoje meu arroz é maravilhoso, meu arroz é legal. E eu aprendi isso porque eu fui buscar pela internet. Não, mãe, não quero mais aprender com a senhora, não. Me desculpa, te respeito, mas vou ver pelo tutorial do YouTube. Receita fácil de arroz, botei lá e fui fazer. E aprendi, meu arroz ficou legal, tive mais confiança. Então, vamos espalhar mais amor, deixar esse mundo mais florido, mais amoroso. Vamos elogiar mais as pessoas, nossos companheiros, nossas companheiras, nossos professores também, porque os professores, quando eles recebem um elogio, eles ficam mais alegres. Então, vamos espalhar mais amor nesse mundo? Não vamos criticar não, porque não melhora nem um pouco o desempenho, né, gente? Fica muito desanimado. Reflete em você, como as críticas te afetaram, como te desanimaram. Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa seu like, me siga lá no Instagram pra me conhecer mais um pouquinho, curta a página do canal, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e aperta o sininho, tá bom? Então, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!